Olá, eu quero saudar a você que está nos acompanhando pela TV Manaim, também pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando agora mais um episódio do programa Ciência e Fé. E dessa vez nós vamos abordar o tema que é a transmissão da herança. Nós falaremos a respeito da transmissão da herança do ponto de vista biológico. Vamos falar sobre a hereditariedade. E vamos ver como que a palavra de Deus ela vai abordar também a respeito desse assunto. Falaremos não apenas daqueles personagens dentro da ciência, cientistas, que trouxeram ao conhecimento humano diversos mistérios que cercavam esse assunto, mas também os segredos que estão contidos na palavra de Deus para a vida do homem quando nós falamos dessa transmissão da herança por parte da genética. Estamos aqui com membros do Grupo Ciência e Fé para tratarmos a respeito desse assunto, como, por exemplo, nosso convidado, pastor Eduardo Rosetti. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Willer. A paz do Senhor, pastor Tiago. Maravilha. Pastor Eduardo Rosetti, que é médico, e ele vai enriquecer muito o conteúdo nosso aqui, pastor Tiago, para falarmos a respeito disso. A paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Muito bem. Nós vamos ver durante aqui o episódio, pastor Tiago, embora seja a área bem da biologia, Estou preocupado já. Você está muito habituado, né? Mas a gente vai ver aqui que, inclusive, uma pesquisa muito interessante quando a gente fala do material genético, tem um físico lá envolvido nessas pesquisas. É interessante, a gente vai falar ainda sobre isso. Amém. Mas olha só, vamos iniciar então a nossa conversa aqui com um texto base para a gente tratar a respeito desse assunto, que é um texto maravilhoso da palavra. Está no Salmo 139, versos 13 a 15. O texto ele também estará aí na tela para aqueles que estão nos acompanhando. Nos diz assim: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Eu acho que para introduzirmos aqui esse assunto, vou pedir para o pastor Eduardo Rosetti já fazer alguns comentários em torno do texto e, ao mesmo tempo, já partindo um pouco dentro da perspectiva científica, né, como que a gente pode tratar a respeito desse tema da transmissão da herança, pastor Eduardo? Esse texto, ele expressa a perplexidade do escritor inspirado diante da maravilha de Deus em gerar, em formar novas criaturas no ventre de uma mulher. Então, embora seja esse um evento comum, um evento cotidiano, Deus despertou os seus escritores a indagarem sobre este conhecimento tão profundo que é o conhecimento da geração de um novo ser, da hereditariedade, né, que era algo absolutamente desconhecido, né? Eles tinham a experiência em ver o nascimento de um novo indivíduo, mas eles não sabiam como que isto iria acontecer. Eis a razão porque na Bíblia há muitos exemplos, não é, em que eles registram este algo tão maravilhoso que eles haviam observado, não é, como um milagre de Deus, né? E ao escritor inspirado, o ventre de uma mulher, né, era um lugar santo, não é? Era o santuário onde Deus operava o milagre da vida, não é? Então, nós vemos exatamente isso, né? Sabemos que essa perplexidade ela não estava apenas relacionada aos escritores sagrados, né? Muitos homens
antigos, eles desejaram conhecer como que isto aconteceu, não é? E nós sabemos que os séculos se passaram, os anos se passaram, sem que a humanidade tivesse uma resposta lógica a essa questão, não é? E nós, quando olhamos a aquisição do conhecimento científico, nós vemos que apenas em 1866 o homem passou a ter um entendimento de como que acontecia a transmissão das características hereditárias, né? Como que se dava a transmissão da herança, né? A hereditariedade, com os estudos de Mendel. Sim. Né? E ele, em 1866, ele fez uma publicação, né? Na Áustria, um periódico local, e que até mesmo ficou desconhecida da comunidade científica de então, não é? E apenas em 1900, um cientista inglês, ele conseguiu entender aquilo que Mendel havia identificado e apresentou isso num evento, num congresso em Londres. Foi quando a comunidade científica ela passou a ter conhecimento do que ele havia descoberto e a ter desvendado esse mistério que envolvia a transmissão da hereditariedade. E ele até fez uso não apenas da sua observação, foram 8 anos de estudos, né? E, usando os seus experimentos em ervilhas, que ele conseguiu, e eu não sei se nós temos aí uma imagem, né? Uma imagem, né? E aí mostra como que ele identificou a existência de elementos independentes capazes de fazer essa transmissão da hereditariedade. Ele usou até mesmo um conhecimento em probabilidade. Verdade. Não é? Por certo, né? Para conseguir... a gente, na própria genética também, a gente não consegue determinar essa transmissão de herança. A gente vai trabalhar sempre com a probabilidade. Probabilidade, A maior probabilidade seja assim, a maior probabilidade seja desse jeito. Então, de acordo com aquilo que está sendo, que é o gerador, que vai gerar uma nova vida, então nós vamos ter probabilidades disso acontecer ou de aquilo acontecer. A gente vai trabalhar sempre na probabilidade. Isso a gente vai ver na questão dos olhos, nas características físicas, são todas probabilidades, né? Mendel ele usou 7 variáveis, né? As 7 variáveis. A semente da ervilha lisa e rugosa, se a semente ela era amarela ou verde, se a flor ela era cinza ou branca, se a forma do fava, né? a fava era lisa ou sulcada, se ela era verde ou amarela, se a posição das flores era em posição axial ou terminal, e se o tamanho das plantas eram altas ou baixas. Isso, exatamente. Né? Então, com base nessas 7 variáveis, ele conseguiu estabelecer aquilo que ele chegou à seguinte conclusão, que são partículas independentes que passavam de indivíduo para indivíduo para conferir as características de um indivíduo a serem herdadas, não é? Interessante, não é? Porque ele fez uma escolha muito assertiva, Mendel. Ele escolhe ervilha, né? Por quê? Porque primeiro que ela faz cultivo, é fácil de fazer polinização quando fosse necessário. O ciclo de vida dela é muito curto. Então, ou seja, num pequeno espaço de tempo, ele poderia ver diversas gerações estabelecendo seus estudos.
Então, quando ele fazia nesses cruzamentos, né, pastor Rosete, ele via observando as gerações e as características que eram herdadas daquelas ervilhas que eram cruzadas entre si. E isso foi muito marcante, o que ele chama com fatores, que é essa característica que é transmitida, né, das plantas, da planta pai e mãe para os seus descendentes. E a gente vai verificar exatamente que Mendel, ele não sabia exatamente do que se tratava. Isso. Ele deu esse nome de fator, que hoje a ciência conhece como os genes, Isso. mas ele não sabia o que era. E por isso que a gente pode dizer que, de uma certa forma, ele foi brilhante no raciocínio dele, nos experimentos que ele fez. E interessante também que ele não teve os créditos. Ele morreu sem ter os créditos das pesquisas dele. Só em 1900, como o pastor mencionou, é que eles trouxeram à tona esses estudos novamente. 34 anos depois, no 1900, 34 anos depois que ele havia publicado esses trabalhos, mostrando cuidadosamente esses 7 fatores, como que eles agiam na hereditariedade, né? É que ele teve o reconhecimento e as pessoas foram ver realmente que ele havia descoberto ali, né, o mecanismo da hereditariedade, né? É interessante a gente entender, né, porque foi o Senhor quem criou essas características que são extraordinárias. A gente vai falar um pouco mais, né, a respeito do que seriam esses genes, o que são esses genes, mas eu me recordei aqui ouvindo o pastor Eduardo Rosete. Romanos 11:33 vai falar aqui do texto maravilhoso também. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. A ciência de Deus, é o conhecimento de Deus. Por mais boas intenções, inteligência que Mendel ele tivesse, ele chegou a alguma conclusão assertiva, mas ainda com toda a inteligência, com tanto envolvimento, ele não sabia exatamente o que era. Só com o decorrer do tempo, a ciência evoluindo, e claro, a ciência foi dada por Deus, né? Deus permitiu o homem ter esse conhecimento para entender como a criação ocorre, como esses mecanismos ocorrem da reprodução, da transmissão das características hereditárias. Eu acho que é um ponto interessante, não é? Da gente abordar. Então a gente sabe que foram, na verdade, os genes, né? Os genes. Aquilo que ele viu que passava de um indivíduo para outro indivíduo e ajudava na formação das características de um terceiro indivíduo, é que ele que veio a ser chamado de genes. E foram estruturas que só foram exatamente compreendidas no nosso século. Exato. Em 1944, descobriram que os genes eram compostos por ácido desoxirribonucleico, o DNA. Sim. Em 1953, Watson e Crick descobriram a estrutura Do DNA. do DNA, não é? E permitiram que nós tivéssemos conhecimento de como que essa estrutura ela transmite, né, as suas características, como que ela codifica o código do DNA De cada pessoa, né? de Isso é cada interessante. pessoa, como que ela está codificada através dos ácidos nucleicos que estão ali constituída, né? Então, o que me deixa assim bastante perplexo é que há pouco mais de 100 anos Sim. é que nós descobrimos este grande mistério da hereditariedade, da transmissão da herança. Nós podemos entender ainda um pouco Sim. de como que Deus, já desde o princípio de todas as coisas, ele podia formar os novos seres, dar a eles características, né, semelhantes aos indivíduos que os havia gerado. Então, algo
extraordinário aos nossos olhos. Não é sem razão que os escritores da palavra de Deus, aqueles que registraram a revelação de Deus, eles deram um lugar de destaque a esse entendimento da maravilha de Deus em gerar vida. E você repara, se a gente pudesse pegar o escritor da palavra aqui em Salmos e trazer ele para esse conhecimento de hoje, ele ia ver que aquilo que ele escreveu está totalmente alinhado com aquilo que nós sabemos, de um modo terrível e maravilhoso. E isso, Porque você pensar que essa formação no ventre da mulher, ela é tipo, de todas as formas possíveis maravilhosa, e como que você vai pensar que foi lá, aí começou a gerar músculo, uma célula resolveu ser músculo, outra célula resolveu ser órgão, outra célula, como é que é isso? É que isso funciona. Rapaz, isso é só pela operação do Espírito Santo, só pela operação de Deus. Coisa que é do modo terrível e maravilhoso, porque é difícil de nós entender. Isso aí que ao longo da história, o quanto nós já entendemos e o quanto falta ainda para a gente entender todo esse processo. exato. Esse é o terrível e maravilhoso justamente por isso, porque é só pela operação de Deus, só pelo poder da palavra do nosso Senhor. Para nós entendermos até com detalhes, né? E por mais que a ciência tenha evoluído, certamente há mistérios que são desconhecidos. Há muito a se descobrir ainda. Sim. Mas quando nós falamos, pastor Eduardo Rossetti, em relação a molécula do DNA, que essa molécula incrível, né, que Watson e Crick, e aí eu lembrei aqui do caso do físico, né, porque um era biólogo, o outro era físico, né, que eles trouxeram para a ciência, ganharam um prêmio Nobel com relação a isso, esse formato tridimensional da molécula, que eles estão dispostos em cromossomos. No corpo humano nós temos 46 cromossomos, 23 pares. Um desses pares está relacionado ao cromossomo sexual, XY os homens, XX as mulheres. Mas é interessante nós entendermos que a chave para a gente compreender essa transmissão da herança é porque nós temos um processo chamado divisão celular. Na verdade, dentro da divisão celular nós temos dois tipos básicos de divisão celular, né? Nós temos a mitose e a meiose. A mitose é basicamente uma replicação das células. Por exemplo, a pessoa, quando ela tem uma lesão, ela machuca, essas células precisam ser repostas. Nós envelhecemos, células morrem, logo elas também precisam ser repostas. Então, mitoses acontecem o tempo todo. Então, essas células precisam se multiplicar. No caso da meiose, ela diz respeito à divisão celular para a formação das células reprodutivas, né, que são os gametas, as células haploides. Estamos falando da formação de espermatozoides, no caso dos homens, e os óvulos, no caso das mulheres. Então, esse ponto, ele é bem interessante, né, pastor Rossetti, que nós verificamos aqui essa conjunção, que os descendentes, eles automaticamente eles precisam receber um material proveniente do pai e da mãe. E aí na ilustração seguinte, a gente vai ter aí o exemplo dessa gametogênese, né? Que está relacionada aqui à formação dos espermatozoides e também dos óvulos. No caso aqui a gente vai observar as células germinativas, né? O espermatócito, que é uma célula 2N. O que representa isso 2N? Significa que é uma célula que tem material genético que nós recebemos do pai e da mãe. E a gente observa que para a formação dos espermatozoides são necessárias duas divisões celulares, enquanto que para a formação do óvulo você tem um processo de divisão do material genético, mas a célula ela vai aumentando o seu volume, se tornando uma célula gigante, podemos dizer assim, e um óvulo maduro, preservando, né, os conteúdos citoplasmáticos deles. E aí tem algumas nuances que acontecem em relação à fecundação, né, pastor Rossetti? O que nos deixa, assim, maravilhados, né, o que está de acordo com o sentimento, com a perplexidade do escritor inspirado, é o detalhamento de todo esse processo, né, como Deus, de uma maneira tão sutil, tão minuciosa, ele, de modo antevidente, ele pensou em todas as variáveis. Né? Ele criou o processo de mitose e meiose.
Quer dizer, ambos Sim. são meios de reprodução, mas uma reprodução visa a continuidade da espécie e a outra reprodução visa a preservação Exato. da vida. Muito Né? Então, como nós podemos compreender algo tão esplendoroso como uma circunstância fortuita, ocasional e aleatória? Não dá. É difícil de nós Não tem. imaginarmos isso. Não, isso aí você não pode nem colocar na equação, porque isso aí é inaceitável você pensar que todas essas coisas aconteceram de forma aleatória e casual, gradativa, longa. Nada disso, rapaz. Isso é uma confusão desnecessária. O Senhor criou todas as coisas. Isso tudo saiu da mente. E o que o pastor falou é extremamente correto. Olha, sempre Deus pensou na preservação da vida. Nos dois aspectos. Dos dois Porque aspectos. ele vai preservar a minha vida como indivíduo. Então, eu vou renovar as células, está tudo certo. O outro, ele vai preservar a vida da espécie, para que a espécie se perpetue, com uma finalidade. A finalidade do Senhor é para que eu viva, para que o nome dele seja glorificado. A verdade é que a vida tem que ser preservada, o homem tem que ser preservado até o tempo dele como humanidade na Terra, tem que ser preservado para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque nós somos a coroa da criação, nós somos aquilo que foi criado para louvor e glória do Senhor. Isso. Um aspecto que eu gostaria de observar em relação à questão da fertilização e da reprodução é que o óvulo, ao ser constituído, ele preserva todo o citoplasma da célula materna. Né? Então, ele mantém o núcleo e o citoplasma com todas as suas organelas. Já o espermatozoide, a cauda do espermatozoide, ela, no momento da fecundação, ela é perdida. E apenas a cabeça do espermatozoide, com o material genético proveniente do pai, do indivíduo masculino, é que entrará no citoplasma do óvulo para constituir, né, para fazer a conjunção da hereditariedade. Né? E o que nós vemos é o seguinte, nós trazemos da nossa mãe o citoplasma e trazemos do nosso pai apenas o material genético, o DNA. Tá? De maneira que hoje já existe, né, de maneira científica e comprovada que no citoplasma existe uma organela chamada a mitocôndria, né? E a mitocôndria, que durante muitos anos foi considerada uma organela de menor importância, hoje se sabe que é uma organela que tem até mesmo o seu DNA. Sim. Né? É o chamado DNA mitocondrial. Né? E esse DNA mitocondrial nós recebemos da nossa mãe, de maneira tal que, para sabermos rastrearmos do ponto de vista populacional, né, nós podemos, através do DNA mitocondrial, saber qual a origem da primeira mulher, né? De onde veio a primeira mulher, em que lugar habitou, né, nos primórdios. Né? E já existe, inclusive, até aquilo que os próprios cientistas chamam de Eva mitocondrial. Maravilha. Isso é muito interessante, que até um trabalho que foi publicado, né, pela doutora Rebecca Licano, no ano de 1987, que ela faz esse rastreamento, ela faz coleta de material genético, DNA mitocondrial de populações de diferentes continentes, e quando ela faz o rastreamento dos genes, são poucos genes, né, que estão contidos, DNA mitocondrial, 37 genes, então que não é muito difícil de ser feito,
e chega à conclusão de que todos têm a origem de uma mesma e única mulher. Isso. E aí um trabalho que foi feito no ano de 1997 por Lawrence e Siegfried. Eles fazem, como são 37 genes, as mutações elas ocorrem de tempos em tempos, funcionam como uma espécie de um relógio molecular. Ao fazer esse rastreamento, eles chegam à conclusão de que esta Eva mitocondrial, cujo é o título do artigo da Rebecca Lican, ela teria vivido aí aproximadamente entre 6.000 e 6.500 anos. Né? Então é muito interessante porque nós estamos falando de uma transmissão, de uma herança genética lá atrás. que começou, né, com o que a palavra do Senhor nos diz, com Eva e também Adão, né, que o Senhor os criou. E isso é muito interessante porque nós vamos verificar dos segredos que estão contidos no material genético que foi formado por Deus. Falamos aqui dessa complexidade, todas as nossas células que contêm esses 46 cromossomos estão localizados lá no DNA, no núcleo das nossas células, com exceção das células adultas, as hemácias, que são nucleadas, mas todas elas estão presentes. E é um ponto importante que eu, inclusive, gostaria de convidar nesse momento a participação do professor Felipe Gratz, que é biólogo, ele tem mestrado também em biologia, vai também fazer uma contribuição em relação a este assunto neste momento. A paz do Senhor, Felipe. Pai e irmãos, nós gostaríamos de trazer uma contribuição hoje aqui sobre o código genético que está contido no DNA. O DNA é uma molécula que ele tem um formato de dupla hélice. Aquela figura clássica, né, famosa que nós vemos em desenhos animados, nos filmes, na mídia, né? Livros didáticos de ensino médio, especialmente. E a molécula de DNA, ela contém 4 letras, quatro bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina e citosina. A, T, G e C. Essas 4 letrinhas, elas formam como se fosse um alfabeto que transmite a mensagem do código genético. Então, da mesma forma que um livro formado por letras que formam frases, parágrafos, ele transmite uma mensagem, o código genético também vai transmitir uma mensagem. E essa mensagem ela é codificada, ela é transmitida na forma de proteínas, né? Então nós temos lá o DNA, as 4 letrinhas, repetindo, muitas vezes embaralhadas, codificando diversas proteínas. Essas proteínas, elas são conjuntos de aminoácidos. E os aminoácidos, por sua vez, eles são codificados pelos códons, são conjuntos de 3 letrinhas. Então, por exemplo, se nós tivermos TGC, nós temos um determinado aminoácido. Se nós tivermos CGA, por exemplo, nós temos um outro aminoácido, né? Então, os códons, conjunto de 3 letrinhas, são códigos que codificam aminoácidos. Também nós temos códigos que codificam o início e o fim da mensagem, né? Então, da mesma forma que um livro tem letras maiúsculas, ponto final, para codificar o início e o final de mensagem, né, de frases, os códons também podem codificar o início e o final de mensagens, tá? E também existe uma característica muito interessante do código genético, que é a redundância, ou a degeneração, que também é chamada. O que é isso? Se nós pegarmos, por exemplo, um mesmo aminoácido, um aminoácido apenas, ele muitas vezes pode ser codificado por diferentes códons, de forma que se acontecer um erro em uma letra só, geralmente a terceira letra, que pode acontecer algum erro, tem alguma chance, o aminoácido continua sendo codificado da forma correta. Se mesmo assim acontecerem erros, o que vai acontecer? Também nós temos proteínas que elas corrigem esses erros, né? Então nós vemos em tudo a mão do Criador, a mão do Senhor, com cuidado com a vida, né? A vida humana, a vida dos animais também, nas plantas, até mesmo bactérias, né? Porque esse código genético ele é universal. Ele está presente em todos os seres vivos da mesma forma. Os mesmos aminoácidos são codificados pelos mesmos códons. Existem algumas exceções, mas em geral é dessa forma. Então nós vemos aí o cuidado do Senhor com a sua vida, com a sua criação. Amém? Pai, Senhor Jesus, irmãos. Muito bem, obrigado pela participação, Felipe. É muito interessante a abordagem que ele fez e poderíamos ainda falar muito mais a respeito de um assunto tão rico, mas estamos já chegando ao final desse episódio e eu gostaria de pedir ao pastor Eduardo Rosetti que fizesse um fechamento, uma conclusão sobre esse assunto que nós discutimos até aqui. Em cada assunto que nós abordamos
nós nos voltamos para a palavra, né? Os nossos olhos se voltam à palavra e descobrir nela os mistérios de Deus, né? Nós queremos até mesmo encerrar aqui com a leitura do Salmo 139, verso 6. Salmo 139, verso 6, que diz o seguinte: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. O homem, ele sempre se manteve reverente, ele sempre se manteve perplexo diante da grandeza, da majestade, né, da profundidade do conhecimento de Deus. E esse conhecimento, ele está expresso na natureza, nos seres, na vida que os seres reproduzem, né? E nisto nós vemos uma das maravilhas da natureza, a transmissão da herança, né? Deus se preocupou com tudo, nos mínimos detalhes, né? Ele não se preocupou em explicar extensivamente como fez, mas deu aos homens a oportunidade de, no tempo oportuno e propício, descobrir isto, né? E essa descoberta deve nos levar à presença de Deus, deve nos levar para mais próximo de Deus, né? E reconhecê-lo como este grande Senhor que no seu saber, na sua graça, na sua autoridade e no seu poder. Maravilha. Bom, chegamos ao final então, né, Pastor Tiago? Amém. Nesse episódio aprendemos bastante aqui com relação a esse assunto e aquilo que o Senhor também nos ensina pela sua palavra. Glória. Pastor Dawson Rosete, a paz do Senhor, seja sempre bem-vindo. A paz do Senhor, foi um prazer estar aqui com todos. Maravilha. Pastor Tiago, a paz do Senhor. Pai do Senhor. Você que nos acompanhou até aqui e gostou desse conteúdo, compartilhe com seus familiares, com seus amigos, para que eles também possam receber uma bênção dentro desse assunto tão rico e tão especial que foi trazido a respeito da palavra de Deus. Que o Senhor o abençoe, a paz do Senhor Jesus.